Shalom e sejam bem-vindos a este serviço que é em português. E se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. ברוך אתה עליון שנתת לנו חיים והרשית לנו להתכנס היום לעבוד אותך, אמן. Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. Ok, antes de passar a declaração de fé evionita, vamos passar ao nosso primeiro salmo. Este vai ser o salmo número 29. Agora vamos à declaração de fé evionita. Todo evionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, usualmente el Elyon, o Deus Altíssimo deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o sábado e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinai. Número 5, que a Bíblia, a Mikra, é sagrada. Número 6, que El Elyon punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E número 7, que a redenção virá quando chegar o tempo determinado por Deus. Agora vamos passar à nossa amidade de abertura. Bendito sejas, Leão, sejas tu, Leão, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ó Deus, ó grande e poderoso Deus, Deus altíssimo, Deus de bondade, dono de tudo, Rei, Salvador e protetor. Bendito sejas tu, Leão. Amém.
Tu és poderoso para sempre, Elion, tu sustentas os vivos com bondade e ressuscitas os mortos com grande misericórdia. E amparas aos caídos, curas os enfermos, libertas os prisioneiros e mantens tua fidelidade para aqueles que dormem no pavo. Quem é como tu, Rei, que restaura a vida e aumenta a salvação. Bendito sejas tu, Elion, que ressuscitas os mortos. Amém. E tu és santo, e o teu nome é santo, e os teus servos te louvam todos os dias. Bendito sejas tu, Elion, nosso Deus. Amém. Conceda-nos sabedoria, Elion, nosso Deus, para conhecermos os teus caminhos, e dá-nos entendimento para conhecermos a tua vontade. Amém. Reconduz-nos, nosso Pai, a tua Torá e aproxima-nos, nosso Rei, do teu serviço. Traz-nos de volta a ti com completo arrependimento. Amém. Perdoa-nos, nosso Pai, e porque pecamos, absolve-nos, nosso Pai, porque transgredimos. E bendito sejas tu, porque perdoas abundantemente. Amém. Olha para a nossa aflição e toma a nossa causa e redime-nos rapidamente por amor do teu nome. Bendito sejas tu, o nosso Redentor. Amém. Volta-te para nós, Elion, e seremos curados, ou já para nós, e seremos salvados. Pois tu és o nosso louvor, concede a cura perfeita a todas as nossas feridas. Bendito sejas tu, Elion, que curas todos os enfermos. Amém. Abençoa-nos, Elion, nosso Deus, em todo o trabalho de nossas mãos, e faça prosperar o nosso ano com boas colheitas. Bendito sejas tu, Elion, que abençoas os anos. Amém. Bendito sejas tu, Elion, nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Mardochar dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 42 años. En unos 2 meses, 3 meses aproximadamente, cumplo 43. Ok, bienvenidos al en vivo, gracias por tu pregunta y hoy el en vivo es en portugués. Vicky Martínez, que tengas un maravilloso día. Muchísimas gracias, Vicky, Shabbat Shalom y bienvenida. Ok, agora, a primeira leitura de hoje é a Parashat Bereshit 36, 1 a 43. Esta é a linhagem de Esaú, isto é Edom. Esaú tomou mulheres cananeias, Adá, filha de Elon, o Hitita, e Olibamá, filha de Aná, filha de Zibeon, e o Ebeu. Tomou também Basemat, filha de Ismael, e irmão de Nabaiote. Adá deu à luz Elifaz a Esaú. Basemat deu à luz Reuel a Esaú. Olibamá deu à luz Jeus, e Jalá e Corá. Estes foram os filhos de Esaú que já nasceram na terra de Canaã. Esaú levou consigo suas mulheres e seus filhos e filhas, toda a sua casa, seus rebanhos e seus animais e todos os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra e por casa de seu irmão Jacó. Pois seus bens eram tantos que não podiam viver juntos e a terra onde residiam como estrangeiros não os sustentava com seus rebanhos. Assim, Esaú se estabeleceu na região montanhosa de Seir, Esaú sendo Edom. Estes são os descendentes de Esaú, ancestral dos Edomitas, na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemat, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Ofaz, Zefo, Gadão e Kenaz. Timná era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque a Elifaz. Estes foram os descendentes de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Ranate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os descendentes de Basemat, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibamá, mulher de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeon. Ela deu luz aos filhos de Esaú: Jeus, Jalá e Corá. Estas são as famílias dos filhos de Esaú, os descendentes de Elifaz, primogênito de Esaú, as famílias de Temã, Omar, Zefo e Kenaz. Corá, Gatão e Amaleque.
Estas são as famílias de Elifaz na terra de Edom. Estes são os descendentes de Adão. Essas são as famílias de Reuel, filho de Esaú, as famílias de Naat, Zerá, Zamá e Mizá. Essas são as famílias de Reuel na terra de Edom. Estes são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os descendentes de Olivamá, mulher de Esaú, os clãs de Jeús, Jalá e Corá. Esses são os clãs de Olivamá, mulher de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú, isto é, Edom, e estes foram os seus clãs. Estes foram os filhos de Seir, o Ereu, que se estabeleceram na terra: Lotã, Sobal, Zibeon, Aná, Dizom, Ezer e Dizom. Estes são os clãs dos Oreus, descendentes de Seir na terra de Edom. Esses, os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Timnã. Esses foram os filhos de Sobal, Alwan, e Manach, Ebal, Zefó e Onã. Esses foram os filhos de Zibeon, Aiá e Aná. Desculpa. Este foi o Aná que descobriu as fontes termais no deserto enquanto cuidava das jumentas do seu pai Zibeon. Estes foram os filhos de Aná, Dizom e Olivamá, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizom, Jemdá, Esbom, Itron e Corão. Estes foram os filhos de Ezer, Bilom, Ezawan e Acão. E estes foram os filhos de Dizom, Uz e Aram. Estas são as famílias dos Oreus, as famílias de Lotã, Jobal, Zibeon e Aná. Dizom, Ezer e Dizom. Estas são as famílias dos Oreus, família por família na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes de qualquer rei reinar sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e sua cidade chamava-se Dinaba. E quando Bela morreu, Jobabe, filho de Será, de Botzá, sucedeu como rei. Quando Jobabe morreu, Huzá, da terra dos Temanitas, sucedeu como rei. Quando Uzão morreu, Haddad, filho de Bedad, que derrotou os Madianitas em terra de Moab, sucedeu como rei. Sua cidade chamava-se Awit. Quando Haddad morreu, Samlá de Masreca sucedeu como rei. Quando Samlá morreu, Saúl de Rehobote a Rebel sucedeu como rei. Quando Saúl morreu, Baal-Anon, filho de Acbor, sucedeu como rei. Quando Baal-Anon, filho de Aquer, morreu, Hadad sucedeu como rei. Sua cidade chamava-se Pau, e sua esposa chamava-se Meitabael, filha de Matred, filha de Mesbe. Esses são os nomes das clãs de Esaú, cada um com suas famílias, e seus assentamentos, nome por nome, os clãs de Timná, Alvá, Getet, Olivamá, Elá, Pinom, Kenash, Timon, e Mipsá, e Magdiel e Ião. Esses são os clãs de Edom, isto é Esaú, o pai dos Edomitas, segundo os seus assentamentos na terra que possuía. Bendito sejas tu, Deus nosso Deus, pois nos ordenaste de ler ao Micrá. Amém. Nós temos aqui um auditório, você é uma benção de Deus. Muito obrigado. Nós estamos aqui, Raider, te quero muito. Muitíssimas graças, Raider. Um abraço. Ok, agora, vamos passar à explicação de Gênesis 36, 1 a 43. Ao abrirmos Gênesis 36, encontramos um capítulo que à primeira vista parece simplesmente uma longa genealogia e uma lista de nomes antigos, clãs e reis de Edom. Mas as escrituras nunca colocam palavras aleatoriamente. Cada nome é uma pegada na areia da história, um lembrete do que Deus age por meio de gerações, famílias, decisões humanas e longos processos. O capítulo começa dizendo: estas são as gerações de Esaú e Edom. Essa frase parece simples, mas contém uma profunda verdade teológica. Uma história pessoal se torna a história de um povo inteiro.
Para entender isso, precisamos retornar aos relatos anteriores em Gênesis. Em Gênesis 25, somos informados de que quando Rebeca estava grávida, os filhos lutavam dentro dela, e que o Eterno já diz que duas nações estavam em seu ventre. Esaú e Jacó nascerão como irmãos, mas como destinos que divergiram. Esaú, descrito como um homem do campo e caçador, representa uma personalidade impulsiva direta. Jacó, mais reflexivo, estratégico e segue um caminho diferente. Aqui já vemos um princípio psicológico profundo. O caráter, influência e a história. Provérbios ensina que o sábio controla seu espírito mais do que o forte controla uma cidade. Lembrando-nos que as decisões internas moldam o futuro, tanto quanto os grandes eventos. Desculpe, sou um pouco doente esta manhã. Em Gênesis 36, vemos que Esaú se estabelece na região montanhosa de Seir. Arqueologicamente, essa região corresponde ao território localizado hoje ao sul do Mar Morto, no Antigo Edom. As montanhas avermelhadas daquela área, ricas em cobre e próximas às rotas comerciais que ligavam a Arábia ao Levante, explicam porque Edom se tornou uma potência regional relativamente cedo. Escavações em sítios associados a Edom revelaram atividade metalúrgica e antigas redes comerciais. Isso esclarece o texto quando menciona chefes tribais, os reis. Não se tratava de um pequeno grupo desorganizado, mas de uma sociedade estruturada que participava ativamente na economia do antigo Oriente Próximo. O texto menciona as esposas de Esaú, seus filhos e, em seguida, os chefes ou líderes do clã. Linguisticamente, o termo hebraico para esses líderes implica autoridade tribal, semelhante aos chefes que também encontramos nas genealogias de Israel. Isso nos mostra que os povos vizinhos compartilhavam estruturas sociais semelhantes. Gênesis não tenta demonizar Esaú, em vez disso, apresenta seu desenvolvimento histórico de forma clara e até mesmo respeitosa. No entanto, a narrativa bíblica constantemente lembra o episódio crucial da vida de Saul, a venda do seu direito de primogenitura por um ensopado. Esse ato, relatado em Gênesis 25, torna-se um símbolo moral em toda a tradição bíblica. Bem será adverte que quem despreza o que é valioso em busca de gratificação momentânea perde a sabedoria. A sabedoria de Salomão ensina que a injustiça surge quando os desejos dominam a razão. Psicologicamente, Esaú representa um tipo de pessoa que existe em todas as épocas, aquela que prioriza a gratificação imediata em detrimento da visão do longo prazo. Na vida moderna, isso se manifesta em decisões precipitadas, no abandono de compromissos importantes, por impulsos momentâneos ou no sacrifício de princípios em nome da conveniência. Desculpa, estou um pouco doente. Mas o capítulo também revela algo muito importante de uma perspectiva teológica. Embora Esaú não seja o herdeiro da aliança abrâmica, Deus permite que seus descendentes prosperem e estabeleçam reinos. A providência divina não se limita a uma única linhagem familiar, ela governa a história de todos os povos. Séculos depois, Amós dirá que o Eterno também dirigiu os movimentos das outras nações. Isso nos ensina humildade espiritual. O plano de Deus é mais amplo do que nossas fronteiras religiosas ou culturais. Mais adiante, no capítulo, aparece uma lista de reis que governaram em Edom, antes que houvesse um rei reinando em Israel. Este detalhe é historicamente fascinante, o que Edom desenvolveu estruturas monárquicas antes de Israel, e o que se alinhava com o desenvolvimento político dos povos vizinhos no Antigo e Oriente Próximo.
Enquanto Israel vivia em um sistema tribal até a época de Samuel e Saul, Edom já havia estabelecido reis regionais. Isso não implica superioridade espiritual, simplesmente mostra como cada povo evoluiu, de maneira diferente ao longo da história. De uma perspectiva moral, esse contraste também me ensina algo profundo. O poder político nem sempre coincide com a benção espiritual. Israel recebeu a Torá e a responsabilidade ética de aliança, enquanto Edom desenvolveu estruturas de poder mais cedo. Os salmos nos lembram que não é a força do cavalo ou a velocidade do guerreiro que agrada ao Eterno, mas sim aqueles que esperam em sua misericórdia. Outro aspecto importante é a relação entre Edom e Israel ao longo da história. Embora Jacó e Esaú tenham se reconciliado pessoalmente em Gênesis 33, como um abraço comovente, as relações entre seus descendentes nem sempre foram pacíficas. O profeta Obadias denuncia Edom por se alegrar com a queda de Jerusalém. Jeremias também pronuncia juízo contra esse orgulho. Contudo, a própria Torá, em Deuteronômio, ordena que não se odeie o edomita por ser seu irmão. Essa tensão nos ensina algo muito humano, mesmo quando a reconciliação e feridas históricas podem reabrir se a justiça a respeito não forem cultivadas continuamente. Psicologicamente, isso reflete a dinâmica de muitas famílias e povos. Conflitos antigos podem ser transmitidos como memória coletiva. Provérbios diz que o ódio provoca contendas, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Na vida moderna, isso nos desafia a romper ciclos de ressentimento que podem durar gerações. Há também uma lição sobre identidade e memória. As genealogias bíblicas percebem nomes porque, no pensamento hebraico, um nome faz parte da dignidade de uma pessoa. Os salmos dizem que Deus conta os números das estrelas e as chama a todas pelo nome. Se o Eterno se lembra dos nomes dos antigos clãs de Edom, quanto mais se lembra das histórias individuais de cada ser humano. Na vida moderna, muitas pessoas sentem que suas vidas são insignificantes, perdidas na massa da história. Gênesis 36 nos lembra que cada geração faz parte de uma corrente de memória. Eclesiastes diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, mas também ensina que nossas ações deixam uma marca. O que seamos hoje em caráter, fé e retidão pode influenciar pessoas que ainda não conhecemos. O livro do Enoque reflete sobre como as gerações humanas caminham entre a retidão e a corrupção, e como as decisões dos pais afetam o mundo dos seus filhos. Tiago, o irmão do Mestre Jesus, séculos depois diria que a verdadeira sabedoria é reconhecida por seus frutos, pureza, paz e misericórdia. Essa sabedoria é o que transforma a genealogia em bênçãos. Assim, o que parecia uma simples lista de nomes em Gênesis 36 torna-se uma janela para a história da humanidade, a formação das nações e as consequências do caráter e da fidelidade de Deus ao longo das gerações. Isso nos lembra que a história não é uma série de acidentes, mas uma tapeçaria onde cada vida acrescenta um fio. E então surge para nós uma questão profundamente pessoal. Que lugar ocupamos na genealogia do futuro? Que legado espiritual, moral e humano estamos deixando? Porque um dia nós também faremos parte da memória de outros. Talvez nossos nomes não apareçam em um livro antigo, mas nossas decisões se tornarão parte da história de nossas famílias, comunidades e nações. Se caminharmos com sabedoria, humildade e fidelidade ao Eterno, como ensinam os Salmos e Provérbios, nossas vidas sempre podem se tornar um elo da benção, na grande narrativa da história da humanidade.
embora os nomes mudem e as gerações passem, o Deus que acompanhou Abraão, Jacó e Esaú continua a guiar a história hoje, chamando-nos a viver de tal forma que aqueles que viverem depois de nos encontrem em nós não uma herança de conflito, mas um legado de justiça, reconciliação e esperança. Ken Yehi Rabson. Até aqui foi a explicação de Rachad, capítulo 36 do livro de Gênesis. Nós temos aqui alguns comentários, um momento por favor. De Shashari, saludos desde México. Saludos, yo también estoy en México, estoy dentro de la República Mexicana. Un abrazo. Y Shabbat Shalom. Paul Wankiri dice, ¿cuáles son tus pasatiempos? Me gusta mucho leer, pero me encanta la música y el cine también. Entonces, esos tres pasatiempos son los principales. Los deportes. Ya no practico deportes, pero me gusta mucho verlos en la televisión también. Ok, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Hoy el en vivo es en portugués. Mañana tenemos este mismo en vivo en español. Agora, vamos passar ao nosso segundo salmo deste serviço da leitura da Parashá. Eis o salmo número 30. Eu vos exalto, Senhor Deus, pois me erguestes do abismo profundo, do pecado, da morte e do medo, não deixastes triunfar o inimigo. Vós, Senhor, que sarais minhas chagas, do inferno me chamastes à vida, da cova arrancastes minha alma, conservastes meus passos na luz. Eu vos louvarei, Senhor, eternamente. Transformastes meu pranto em dança suave, rasgastes o pano da minha tristeza, cingistes meu peito de alegria. Ao cair da tarde desce o pranto, mas de manhã volta ao canto sereno. Na bonança eu dizia, sou firme, mas sem vós eu sou um pó que se queima. Clama a voz que lucro na morte, louvar-vos-á o pó do sepulcro. Ouvir-me, Senhor, e tende piedade, sede vós o meu auxílio fiel. Eu vos louvarei, Senhor, eternamente. Transformaste
Leuco diz Shalom, Shalom, Shabbat Shalom Leuco, bem-vindo a este serviço em português. Ok, agora vamos passar à segunda parashá, a segunda leitura do parashá que vamos ter hoje. Bendito sejas tu, é o nosso Deus, pois que nos ordenaste ler o Mikra. Amém. Ok, a parashá é Esther 9, 1 a 32. 32. E assim, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a palavra e o decreto do rei deveriam ser cumpridos, justamente no dia em que os inimigos dos judeus esperavam obter poder sobre eles, aconteceu que, ao contrário, os judeus obtiveram poder sobre seus inimigos. Em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram em suas cidades para atacar aqueles que haviam tramado contra eles. E ninguém podia resistir-lhes, pois o temor deles havia se apoderado de todos os povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei demonstraram deferência aos judeus, pois o temor de Mordecai havia se apoderado deles. Pois Mordecai agora era influente no palácio real e sua fama se espalhou por todas as províncias. Mordecai se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus derrotaram seus inimigos à espada, matando e destruindo. Fizeram com seus inimigos o que bem entenderam. Na cidadela de Susa, os judeus mataram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amon, filho de Hameditá, inimigo dos judeus, mas não tocaram nos despojos. Quando o rei foi informado, naquele mesmo dia, do número de mortos na cidadela de Susa, diz a rainha Esther, só na cidadela de Susa os judeus mataram 500 homens, além dos 10 filhos de Amon. Imagine o que fizeram nas outras províncias do rei. E qual é o seu desejo agora? Será atendido. E o que mais você pede será feito a você. Esther respondeu: se for do agrado da vossa majestade e permita que os judeus de Susa façam amanhã o que fizeram hoje, e que os 10 filhos de Amon sejam empalados em estacas. O rei ordenou que assim fosse feito, e o decreto foi publicado em Susa. Os 10 filhos de Amon foram empalados. Os judeus que estavam em Susa reuniram-se novamente no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susa, mas não tocaram nos despojos. O restante dos judeus que estavam nas províncias do rei também se reuniu e lutou por suas vidas. Eles lidaram com seus inimigos, matando 75.000 de seus adversários, mas não tocaram nos despojos. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. E no 14º dia do mesmo mês, eles descansaram e fizeram dele um dia de festa e alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se reuniam no 13º e também no 14º dia do mesmo mês e no 15º dia descansavam e faziam dele um dia de festa e alegria. Portanto, os judeus das aldeias que viviam em cidades sem muros celebravam o 14º dia do mês de Adar e o faziam um dia de alegria e festa, um dia de celebração e ocasião para enviar presentes uns aos outros. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou decretos a todos os judeus que estavam nas províncias do rei Assuero, perto e longe, instruindo-os a celebrar todos os anos o 14º e o 15º dia do mês de Adar, os mesmos dias em que os judeus descansavam de seus adversários, e o mesmo mês que se transformava de tristeza em alegria, e do luto em dia de celebração. Eles deveriam celebrar esses dias como festas e alegrias, e como ocasiões para enviar presentes uns aos outros e aos pobres.
Os judeus levaram a sério o que haviam começado a fazer, conforme Mordecai lhes ordenava. Pois Amão, filho de Amedetá, o Agagita, inimigo de todos os judeus, havia tramado para destruí-los e lançá-los outros para esmagá-los e aniquilá-los. Mas quando Esther foi ao rei, ele declarou com a promulgação deste decreto que o plano maligno que ele arquitetou contra os judeus recaía sobre sua própria cabeça, e o crucificaram justamente com seus filhos. Por isso, chamaram esses dias de Purim, da palavra pur. Assim, considerando todas as instruções da carta mencionada anteriormente, o que haviam vivenciado a respeito dela e o que lhes havia acontecido. Os judeus estabeleceram e se comprometeram irrevogavelmente a si mesmos, seus descendentes e todos que pudessem se juntar a eles, a observar esses 2 dias de maneira prescrita em suas respectivas datas todos os anos. Consequentemente, esses dias são lembrados e celebrados em todas as gerações, em todas as famílias provinciais e cidades. E esses dias de Purim, jamais deixaram de ser celebrados entre os judeus, e sua memória jamais perecerá entre seus descendentes. A rainha Esther, filha de Abigail, escreveu uma segunda carta de Purim para confirmar com plena autoridade a carta mencionada anteriormente do judeu Mordecai. Mensagens foram enviadas a todos os judeus nas 127 províncias do reino do Assuero como uma ordenança de justiça e honestidade. Estes dias de Purim deveriam ser observados nas datas determinadas, conforme prometido por Mordecai, o judeu, e posteriormente pela rainha Esther, e conforme haviam assumido para si a palavras seus descendentes, a obrigação de jejuar e lamentar. E o decreto de Esther que validava destas observâncias de Purim foi registrado em um rolo. Bendito sejas tu, nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora, nós temos aqui algum comentário? Não, nenhum comentário. Agora, vamos passar a Derashá, a explicação, Esther, capítulo 9, versículos 1 a 32. Ao chegarmos a Esther 9, encontramos um dos momentos mais intensos das paradoxais de toda a Escritura. O capítulo descreve o dia em que o destino do povo judeu dentro do Império Persa se inverte. O decreto que havia sido escrito para destruí-los acaba se tornando um momento de libertação e sobrevivência. O texto diz que no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, aconteceu o contrário. Essa reviravolta repentina é um dos grandes temas da Bíblia. Deus transforma situações aparentemente irreversíveis. Vemos isso em Gênesis, quando José, vendido como escravo por seus irmãos, acaba salvando sua família e declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A história de Esther é outra versão desse mistério. O que pareceria uma tragédia inevitável se torna salvação. Historicamente, a história se passa no Império Persa, provavelmente durante o reinado de Xerxes I, conhecido em hebraico como Assuero. Escavações arqueológicas em Susa, a capital persa mencionada no livro, revelaram palácios monumentais, relevos e estruturas administrativas que correspondem à descrição de uma complexa corte imperial. Susa era uma cidade cosmopolita, onde pessoas de todo o império do Egito e a Ásia Central conviviam. Foi nesse contexto que a comunidade judaica viveu e, não tendo retornado a Jerusalém, após o exílio babilônico narrado em Esdras e Neemias. Eles eram uma minoria em um mundo culturalmente diverso, e a história de Esther ilustra as tensões que surgem quando uma minoria tenta preservar sua identidade espiritual dentro de uma grande estrutura política. Linguisticamente,
Um dos elementos mais interessantes do capítulo é a origem da festa do Purim. A palavra Pur vem de um termo relacionado a sortes ou lançamento de sortes, quando Amon lançou sortes para determinar o dia de destruição do povo judeu. Mas o que o inimigo havia planejado como um destino fatal se transforma em uma celebração. Eis um profundo ensinamento teológico. A aparente sorte não governa a história. O Eterno governa mesmo quando seu nome não aparece explicitamente no livro. De fato, uma das características mais discutidas de Esther é que o nome de Deus não é mencionado diretamente. Contudo, sua presença é percebida na cadeia de coincidências providenciais. Isso nos lembra que o livro de Jó ensina, mesmo quando os seres humanos não compreendem os caminhos divinos, a sabedoria do Altíssimo continua a operar nas profundezas da história. O capítulo descreve como os judeus se defenderam daqueles que buscavam destruí-los. Esse aspecto gerou importantes reflexões éticas. A Torá ensina em Éxodo que a justiça deve proteger a vida. O Deuteronômio estabelece que a violência injusta não pode ficar impune. Contudo, as Escrituras também insistem que a vingança pessoal não é um caminho. Os Salmos e Provérbios nos lembram que a justiça pertence ao Eterno. Em Esther 9, vemos uma situação particular. O decreto imperial permitia aos judeus se defenderem legalmente daqueles que buscavam exterminá-los. Não se trata de uma conquista agressiva, mas de sobrevivência diante de uma ameaça genocida. Este detalhe é importante para a compreensão da dimensão moral da história. De uma perspectiva histórica, o conflito também reflete tensões políticas dentro do Império. Amon era descendente de Agag, o rei Amalequita, que é a memória do conflito entre Israel e Amaleque. Remonta a Êxodo 16, quando Amaleque atacou os israelitas no deserto. O livro de 1 de Samuel narra como o rei Saul recebeu a ordem de confrontar Amaleque, mas sua desobediência deixou uma ferida histórica aberta. Mas vemos uma espécie de eco dessa antiga rivalidade. Contudo, o texto também enfatiza que os judeus não se apropriaram dos despojos, apesar de terem o direito de fazê-lo de acordo com o decreto. Este detalhe moral é significativo, demonstra moderação e disciplina ética mesmo em um contexto de conflito. O resultado desses eventos é a instituição da festa do Purim, um tempo de alegria, banquetes e presentes e ajuda aos pobres. Aqui emerge uma dimensão espiritual e social profundamente bela. A celebração não é apenas uma memória histórica, é uma prática comunitária que fortalece a solidariedade. Dá presentes e compartilhar com os necessitados, reflete o espírito da Torá, que constantemente nos chama a cuidar dos pobres e dos estrangeiros. Provérbios diz que quem é bondoso como os pobres empresta ao Senhor. É a sabedoria da Salmão. Ensina que a justiça está ligada à misericórdia. Psicologicamente, a história de Esther também fala de medo e coragem. No início do livro, Esther vive com medo de se aproximar do rei sem ser convidada. Mas chega um momento em que ela decide arriscar-se por seu povo. Essa transformação interior é uma das lições mais poderosas da história. Muitas pessoas hoje vivem aprisionadas na ansiedade ou no silêncio diante de injustiças. Esther nos lembra que coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo. Judith dá um exemplo semelhante ao arriscar a própria vida para salvar Israel. Em ambos os casos, vemos como a coragem de uma pessoa pode mudar o destino de muitos. Na vida moderna, esta festa de Purim também oferece uma lição prática sobre a importância da memória coletiva. As comunidades precisam se lembrar de suas histórias para manter viva sua identidade. Eclesiastes diz que há tempo para chorar e um tempo para rir.
Porém, é precisamente um tempo de alegria após ter passado pelo perigo. Celebrar não é superficial, é reconhecer que a vida foi preservada e que a esperança triunfou sobre o medo. O livro de Enoque reflete sobre como as injustiças do mundo serão finalmente julgadas e como os justos encontrarão a vindicação. O livro do Apocalipse também fala de um momento em que a opressão se transforma em libertação e as lágrimas se tornam cânticos de alegria. Esther 9, de certa forma, antecipa essa esperança. O dia que seria de destruição se torna um dia de celebração. Há também uma interessante dimensão linguística na insistência do texto. É registrar e confirmar o decreto do Purim. A repetição exalta a importância de institucionalizar a memória. As palavras escritas preservam o que a experiência humana poderia, de outra forma, esquecer. Da mesma forma, a Torá foi escrita para que as gerações futuras se lembrassem das obras do Eterno. Os Salmos nos encorajam a contar aos filhos sobre as maravilhas de Deus, para que eles, por sua vez, possam transmiti-las àquelas que viveram depois delas. Espiritualmente, Ser 9 nos convida a contemplar a providência divina, que age mesmo quando parece invisível. Em muitas faces da vida, sentimos que Deus está em silêncio, que as circunstâncias se desenrolam sem sinais claros e intervenção divina. Mas o livro de Esther ensina que a história pode ser guiada de maneira que só compreendemos depois. Como diz o profeta Isaías, os pensamentos do Eterno são mais altos que os nossos. Querida comunidade, este capítulo nos deixa com várias perguntas profundas. Como reagimos quando enfrentamos ameaças ou injustiças? Deixamos o medo nos paralisar ou encontramos a coragem para agir com sabedoria? Lembramos das libertações passadas ou vivemos como se cada crise fosse o fim da história? Por isso nos convida a rir, compartilhar e lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios, uma libertação inesperada pode estar se formando. E talvez essa seja a mais bela lição espiritual de Esther 9. A vida humana é cheia de reviravoltas inesperadas. O que parece derrota hoje pode se tornar salvação amanhã. É por isso que os salmos repetem tantas vezes que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando caminhamos com fé, humildade e solidariedade, até mesmo nos momentos de ameaça, podem se transformar em histórias de esperança que as gerações futuras celebrarão com gratidão. Ken Yehi Ratson. Até aqui tudo com a explicação deste capítulo 9 e vamos passar à Amidah final. Toca o grande shofar pela nossa liberdade e reúne nossos irmãos dos confins da terra. Bendito sejas tu, que reúnes os dispersos teus servos entre os povos de todas as nações. Amém. Restaura nossos juízes, como no princípio, nossos conselheiros, como no princípio. Bendito sejas tu, ele é o Rei que ama a justiça. Amém. Que não haja esperança nem prosperidade para os impíos. Bendito sejas tu, ele é o que destrói os inimigos e esmagas os opressores. Amém. Que tua misericórdia esteja sobre os justos, sobre os devotos entre os filhos de Israel e sobre os arrependidos. Bendito sejas tu, que és o amparo e a confiança dos justos. Amém. Estabelece o teu glorioso reino em nossos dias e traz paz a todo o mundo. Bendito sejas tu, ele que reconstrói e renova o mundo. Amém. Ouve a nossa voz, ele é o nosso Deus, tem misericórdia de nós e aceita a nossa oração. Bendito sejas tu, ele que ouves as orações. Amém. Damos-te graças, pois que tu és o nosso Deus e o Deus de nossos antepassados. Pela tua bondade existimos, pelas tuas maravilhas cada dia. Bendito sejas tu, Eleon, o mais gracioso. Amém.
Concede paz, bem-estar, bênção, graça e misericórdia sobre nós e toda a humanidade. Bendito sejas tu, Leão, que abençoas a todos com paz. Amém. Agora, vamos passar ao nosso salmo final, o terceiro salmo deste serviço religioso, é o salmo número 31. Em ti, Senhor, me abrigo. Seja meu rochedo e proteção. Inclina-te o teu ouvido, se meu refúgio e salvação. Nas tuas mãos está minha vida, tu és meu Deus, minha porção. Ilumina o rosto sob o céu, em tua graça, meu perdão. Em tuas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Tu me resgataste, Deus fiel e redentor. Ser minha fortaleza, minha esperança viva, brilha tua luz sobre o meu coração. Tu és a dor dos que confiam, guardas quem clama em aflição. És tu quem guarda minha alma, fazes firmar meu coração. Longe de ti só a vaidade, mas quem te ama achará favor. Fortalecei-vos todos vós, que esperais no Senhor. Tuas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Tu me resgataste, Deus fiel e redentor. Ser minha fortaleza, minha esperança viva, brilha tua luz sobre o meu coração. Agora vamos passar à última benção. O Senhor perdoa os nossos pecados, guia-nos em nossos caminhos e fortalece os teus servos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאיר עליון פניו עליכם ויחונכם, יזע עליון עליכם, צילו וייתן לכם שלום. Amém. Muito obrigado por se juntarem a nós neste serviço religioso da leitura da porção da Torá. Lembramos que do 1º a 7 de abril celebramos a festa dos pais ázimos, ou Hag HaMatzot. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações.
ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados, os sábados, às 8 horas da manhã, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador em português. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar a sua vida, você mudaria? Você quer agradar a seu Criador? E você quer conhecer o plano que de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? Tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. Desculpe. É por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 8 horas da manhã para o culto. Nossa comunidade evianita é formada de pessoas de diversas origens, religiões e classes sociais. Na verdade, você não precisa de renunciar à sua religião para estar conosco todos os sábados. Todos são bem-vindos aqui. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que descobri ao longo dos anos do estudo bíblico. Como isso mudou minha vida e como pode mudar a sua também. Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta. Eu estou disposto a ajudá-lo a retornar para Ele. Lembre-se de que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo. Portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Somos todos irmãos e irmãs, como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja todos. Shalom, shalom e Shavuot.